Gente, esse vídeo veio para esclarecer várias dúvidas que surgiram do outro vídeo sobre ansiedade generalizada, em específico sobre o tratamento. Então, o tratamento da ansiedade generalizada e o tratamento do transtorno de pânico. Vamos conversar sobre esses tratamentos porque existem algumas particularidades. O tratamento medicamentoso da ansiedade generalizada e do transtorno de pânico, ele é preferencialmente realizado com antidepressivos. A gente já vem conversando sobre isso, da aplicabilidade dos antidepressivos, da classe de antidepressivos, que eles não são utilizados só para o tratamento de depressão. Na verdade, a gente até comenta que eles deviam mudar de nome. Então, a principal medicação utilizada no tratamento de manutenção e estabilização de um quadro ansioso é o antidepressivo. No caso da ansiedade, a principal classe é a classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que vai incluir a fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina e fluvoxamina. Todos esses pertencem a essa classe, têm evidências semelhantes para o tratamento dos quadros ansiosos e são a primeira escolha. Algumas evidências elas também mostram a aplicabilidade de uma outra classe de antidepressivos, que é dos tricíclicos. A gente comentou alguns deles aqui, mas em específico uma medicação que se chama clomipramina, da classe dos tricíclicos, tem uma evidência bem importante como eficaz no tratamento dos transtornos ansiosos. Uma outra classe que a gente quase não comenta, porque é uma classe um pouco mais complexa em relação à prescrição, por conta de alguns efeitos colaterais e algumas restrições, é a classe dos inibidores de monoaminoxidase. Medicações extremamente eficazes, mas com alguns riscos, alguns efeitos adversos que a gente precisa controlar, acompanhar e por isso nem sempre são as primeiras escolhas de prescrição. Uma outra classe que a gente sempre comenta aqui, que no caso da depressão tem evidências muito fortes para uso, é a classe dos inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, que aí vão incluir venlafaxina, duloxetina e desvenlafaxina. Para os quadros ansiosos, o que tem realmente evidência é a venlafaxina, tanto para o transtorno de pânico quanto para o transtorno de ansiedade generalizada. Algumas evidências mostram para a ansiedade generalizada a duloxetina como bastante eficaz, mas a desvenlafaxina ela ainda é bastante controversa. Acredita-se que por ser muito ativadora, pode ser que ela venha até a piorar alguns sintomas ansiosos, mas na prática a gente observa que alguns pacientes respondem muito bem. Então, isso é muito individualizado. Em geral, não é a primeira escolha de tratamento, a desvenlafaxina, mas a gente pode lançar mão dessa medicação em caso de falha de outras. Não podemos deixar de falar da pregabalina, uma medicação que tem sido considerada cada vez mais como também dentre as primeiras escolhas do tratamento da ansiedade, especialmente ansiedade generalizada. Ela é da classe dos anticonvulsivantes, então foge um pouquinho dessa classe de antidepressivos. As respostas que eu observo são de médias para realmente boas e os estudos têm evidências bem positivas. A gente não pode esquecer de falar também da buspirona. A buspirona tem um efeito em serotonina, não é considerado um antidepressivo, mas as principais evidências mostram que ela pode ser um grande adjuvante no tratamento dos quadros ansiosos. Algumas evidências, estudos menores, também mostram que ela pode ser utilizada de forma isolada, mas a maioria, as evidências mais fortes mostram que a associação pode ser mais positiva do que o uso isolado. E os pacientes sempre chegam perguntando: doutor, e o que eu posso usar se eu tiver crise? Eu preciso de um remédio que melhore imediatamente o meu sintoma, eu não posso viver com isso, eu não posso passar por aquilo de novo. Existe muito medo de ter crise nos quadros ansiosos. E aí também sempre tem essa pergunta: doutora, mas o meu amigo ou o meu outro médico me passou esse remédio aqui que melhora rapidinho, mas se eu passar um dia sem tomar, a crise vem toda de novo. Os tarja preta. Por que os tarja preta não são a primeira escolha para o tratamento do quadro ansioso? O efeito é curto.
Então, o efeito dura ali algumas horas e passa, ele não consegue controlar os sintomas a longo prazo. Em geral, a maioria dos casos, não existe uma recomendação de uso só de benzodiazepínico tarja preta para o tratamento da ansiedade. A gente precisa se esforçar para controlar sintomas, para controlar a doença com o uso de um antidepressivo. Então, eu falo para meus pacientes, se você precisa muito do tarja preta, se você precisa muito do SOS, é porque o seu antidepressivo não está bem ajustado, é porque o seu ambiente não está bem controlado, os fatores estressores estão ali ativos o tempo inteiro. A gente precisa rever esse tratamento. Outra pergunta muito frequente, doutora, e por quanto tempo que eu vou ter que tomar esse remédio todo dia? Por quanto tempo? Quando que eu vou me livrar desse remédio? Doutora, eu preciso saber. As principais recomendações são de que um quadro ansioso ele seja adequadamente tratado, ou seja, com sintomas controlados. É claro que a gente não fala em 100% de controle, mas a gente fala de um controle pelo menos de 50% a 70% dos sintomas, que isso se mantenha estável entre 9 e 12 meses. Infelizmente, a maioria dos pacientes vai precisar manter o tratamento por mais tempo. Por quê? Existem altos e baixos, muitas vezes a gente não consegue controlar os fatores estressores, muitos pacientes têm dificuldade de iniciar a psicoterapia, que é muito, muito importante para a melhora dos sintomas. Então, mais uma vez, cada caso é um caso, não existe receita de bolo, não existe receita pronta, cada paciente é um paciente, cada paciente tem sua história e cada tratamento é único. As medicações podem ser muito semelhantes, mas tempo, dose, resposta, efeito adverso e como a gente vai conduzir o quadro depende de cada paciente.